Boa noite, irmãos e irmãs. Boa noite. Nós agradecemos o nosso Senhor por mais essa oportunidade que Ele nos concede de estarmos ao redor da sua mesa. Irmãos, o Senhor Jesus prometeu: eu edificarei a minha igreja. E quando o Senhor Jesus fez essa promessa, esse momento estava no coração dele. O momento aqui da ceia, ao redor da sua mesa, é um momento de edificação. É um momento onde a nossa aliança com Ele é fortalecida, é renovada, onde nós nos apresentamos em consagração, onde nós, ao participarmos do pão e do vinho, nós reafirmamos a nossa união com Ele. Ele está em nós, nós estamos nele. Então, esse momento realmente é precioso ao coração do nosso Senhor. Então, ele também deve ser precioso aos nossos corações. Amém? Então, o momento central, irmãos, não é a pregação da palavra, ainda que ela tenha o seu lugar. Não são os cânticos, ainda que ele tenha o seu lugar. Não são as leituras nem as orações, ainda que elas tenham o seu lugar. O momento mais importante é o momento de onde nós iremos participar do pão e do vinho. Então, que todo o nosso coração realmente esteja, pelo trabalhar do Espírito Santo, sendo preparado para esse momento bendito. Amém? Amém. Então, vamos abrir as nossas Bíblias em Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 2. A partir do verso 1. Evangelho de Marcos, capítulo 2. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens. E não podendo aproximar-se de Jesus, por causa da multidão, removeram o telhado no ponto exato ao lugar onde Jesus se encontrava. E pela abertura, desceram um leito em que o paralítico estava deitado. Vendo a fé deles, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? Mas Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-se, tome o seu leito e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar os pecados. E disse ao paralítico: digo a você, levanta-se, pegue o seu leito e vá para casa. E ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisas assim. Amém. Irmãos, o Evangelho é a boa notícia de Deus para nós. Só que essa boa notícia, ela inclui muitas verdades. Então, destaco como uma primeira verdade que há um Deus. Então, isso significa que o universo e a vida não é obra do acaso. Esse Deus é uma pessoa.
né? Ser pessoa significa ser um ente que tem pensamentos, sentimentos e vontades. Isso faz parte do Evangelho. O Evangelho também nos diz que por causa dos nossos pecados, nós estamos debaixo de condenação diante desse Deus. Isso faz parte do Evangelho, expor a nossa situação. No nosso pecado, nós estamos debaixo de condenação. Mas o Evangelho continua. Esse mesmo Deus, na pessoa de Jesus, vem em nosso favor. Quando o Senhor Jesus morreu na cruz, Ele levou o nosso pecado, Ele levou o nosso ego. O Evangelho continua. A história de Jesus não termina na cruz. O Senhor Jesus ressuscitou, subiu aos céus, e está sentado à destra, à direita do Pai, intercedendo ao nosso favor, e Ele nos enviou a sua própria vida, que é a pessoa do Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo é a vida de Deus que nos foi enviada. E o Evangelho continua. Um dia o Senhor Jesus vai voltar. E nós seremos arrebatados ou ressuscitados, e Ele vai estabelecer o seu reino, e Ele vai julgar toda injustiça, todo pecado, e nós estaremos com Ele, com toda a eternidade. Então o Evangelho é a boa notícia de Deus a nosso favor. Então lhe faço essa pergunta: você já aderiu a esse Evangelho? Vocês poderiam responder, por favor? Vocês já aderiram a esse Evangelho? Vocês já se arrependeram dos seus pecados e creram na morte e na ressurreição do Senhor Jesus por você, ao seu favor? Amém. Amém. Pela graça de Deus, essa é a nossa realidade, a nossa condição. E na Bíblia, nós chamamos de evangelhos os livros que relatam as palavras e os feitos de Jesus. Temos exatamente ali 4 livros que vão falar a respeito da pessoa maravilhosa do nosso Senhor Jesus. E o objetivo dos evangelhos é muito claro nas palavras do apóstolo João, no seu evangelho, no capítulo 20, no verso 31, onde, parafraseando, ele diz assim: olha, os evangelhos foram escritos para que vocês saibam que Jesus é o Cristo, o Salvador, o Filho de Deus, e ao crerem, vocês tenham vida eterna em seu nome. Por que os evangelhos foram escritos? Para que nós creiamos que Jesus é o Cristo, o Messias, o Salvador, o Filho de Deus, o Deus encarnado. E ao crer significa se unir a Ele, tenhamos vida em seu nome. Então, com qual objetivo esse episódio da cura do paralítico foi escrito? Com qual objetivo o episódio foi um fato real que nós acabamos de ler? Qual foi o objetivo pelo qual ele foi escrito? Ele foi escrito para que nós creiamos que Jesus é o Cristo, o Salvador, o Filho de Deus, e crendo nós tenhamos vida eterna em seu nome. Amém? Então, pela graça do Senhor, nesse episódio da cura do paralítico, que o Espírito Santo abra os nossos olhos espirituais, o nosso coração, para que contemplemos o Senhor Jesus na sua misericórdia, na sua graça e no seu poder. Então, esses serão os nossos 3 pontos dessa mensagem. O Senhor Jesus é misericordioso. Ele se compadece de nós. O Senhor Jesus é gracioso. Ele nos perdoa. E o Senhor Jesus é poderoso. Ele nos cura, Ele nos restaura. Em nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo de Deus abra os nossos olhos espirituais, nossos ouvidos espirituais, o nosso coração, para que contemplemos a misericórdia, a graça e o poder do nosso Senhor. Amém? Amém. Então, no primeiro ponto, o Senhor Jesus é
misericordioso. Irmãos, esse tem que ser o nosso foco. A misericórdia dele. E como ele demonstra a sua misericórdia? Ele se compadece de nós. Quando nós lemos os evangelhos, é muito comum nós lermos Jesus curando cegos, surdos, mudos, paralíticos e até mesmo ressuscitando mortos. Em muitas passagens, nós lemos Jesus operando essas maravilhas. E algo que nós temos que entender, irmãos, que todas as curas físicas que foram reais, que o Senhor Jesus operou, elas apontam para doenças espirituais. O ser humano no seu pecado é cego. O ser humano no seu pecado é cego para as realidades espirituais. O ser humano no seu pecado é surdo. Ele não ouve a voz de Deus. O ser humano no seu pecado é mudo. Ele não fala as palavras de Deus. O ser humano no seu pecado é paralítico. Ele não anda no caminho de Deus. Então essa é a condição do ser humano no seu pecado. Surdo, mudo, cego e paralítico. É por isso que Efésios capítulo 2, verso 1 diz: Ele nos vivificou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Irmãos, mortos, ninguém vê, o morto não vê, não ouve, não fala e não se movimenta. Mas aquele paralítico foi socorrido por 4 amigos. E como aquele paralítico, nós que estávamos cegos, surdos, mudos e paralíticos nos nossos pecados, nós também fomos conduzidos ao Senhor Jesus por 4 amigos. O primeiro amigo que nos conduziu ao Senhor Jesus se chama Mateus. Mateus nos conduz ao Senhor Jesus apresentando-o como rei. Eis o rei. O segundo amigo que nos conduz até Jesus é chamado de Marcos. Marcos nos apresenta Jesus como o servo. Em todo momento, aquele que é rei, ele também é servo. O nosso terceiro amigo se chama Lucas. O nosso amigo Lucas nos conduziu até Jesus e o apresentou como homem perfeito. E o nosso quarto amigo se chama João. O nosso amigo João nos conduziu até Jesus e o apresentou como Deus encarnado. Graças ao Senhor por esses 4 amigos: Mateus, Marcos, Lucas e João, que nos apontam o Senhor Jesus como nosso rei, servo, homem perfeito e Deus encarnado. E o Espírito Santo de Deus usa esses 4 amigos para quebrar o telhado da nossa incredulidade. Então o pecado, o telhado, ele foi quebrado pela ajuda do Espírito Santo. E esse bendito Espírito Santo, usando esses 4 amigos, abriu os nossos olhos espirituais para virmos a Jesus. E o Senhor Jesus também olhou para nós. Veja que o texto diz, irmãos, o Senhor Jesus, vendo a fé deles, se compadeceu. O Senhor Jesus se compadece das nossas deficiências. Então, irmãos, que a nossa vida seja marcada por esse louvor. Bendito seja o nosso Senhor Jesus, que é um Senhor cheio de misericórdia. Ele se compadece das nossas fraquezas. Num segundo movimento, o Senhor Jesus, ele é gracioso. Ele nos perdoa de nossos pecados. Irmãos, a maioria das pessoas não tem plena consciência, plena convicção, clareza a respeito da seriedade do pecado. O pecado nos destrói, nos desconfigura.
o pecado afasta as pessoas de nós, o pecado ofende a Deus e atrai a ira de Deus. É por causa do pecado que as pessoas estão debaixo de condenação. E também o pecado nos priva das bênçãos de Deus. É um texto muito importante termos no nosso coração Isaías capítulo 59, parafraseando: o braço de Deus está estendido para abençoar, o ouvido dele está inclinado para nos ouvir. Irmãos, como o nosso Deus é misericordioso, como o nosso Deus é gracioso. Mas o que o texto nos diz? Que os seus pecados fazem divisão entre vocês e o seu Deus. Então, irmãos, que nós nunca, jamais sejamos levianos com qualquer tipo de pecado. O pecado realmente é um assunto muito sério aos olhos do nosso Deus. Então, o Senhor Jesus, antes de curar o paralítico, ele teve que curar o mal que causou a paralisia. E que mal é esse? Que mal que estava por trás da paralisia? Era o pecado. Irmãos, é verdade que algumas doenças são causadas por causa de pecados, nem todas as doenças. Mas a palavra de Deus revela o Senhor Jesus, em primeiro lugar, perdoando alguns pecados para depois curar as pessoas. Então, irmãos, que isso fique claro também em nossos corações. Mas espiritualmente, isso sempre é verdade. O pecado sempre vai causar uma doença espiritual. Isso é inevitável. O pecado vai promover cegueira, surdez, mudez, paralisia e anosmia espiritual. Quando uma pessoa perde o olfato, nós chamamos de anosmia. O olfato está muito relacionado com discernimento, o faro espiritual. A pessoa que está em pecado, ela perde o seu discernimento espiritual. Então, bendito seja o nosso Senhor Jesus. Então, antes de nos curar, o que ele fez? Ele nos perdoou. Aleluia! O nosso bendito Senhor Jesus é um Senhor gracioso. Ele perdoa os nossos pecados. Então, nesse sentido, os escribas e fariseus que estavam ali ao redor de Jesus, sempre esperando algo para acusá-lo, eles fizeram uma observação correta. Apenas Deus pode perdoar pecados. O Senhor Jesus, como Deus, sabia que estava passando nos corações, né, daqueles escribas e fariseus, e para que o próprio Senhor Jesus provasse que ele é Deus, o que ele fez? Primeiro perdoou os pecados. E para provar a sua divindade, ele curou o paralítico. A cura do Senhor Jesus prova a sua divindade. Ele é poderoso para perdoar os pecados. Ele é poderoso para nos curar também. Então, bendito seja o nosso Senhor Jesus. Ele é um Senhor gracioso. Ele, por sua graça, perdoou os nossos pecados. Irmãos, as palavras do Senhor Jesus, o que é mais fácil dizer? Os seus pecados são perdoados? Ou levanta, toma o seu leito e anda? O que é mais fácil para Deus dizer? Será que nós temos a resposta dessa pergunta? Irmãos, é muito mais fácil para Deus dizer: levanta, toma o seu leito e anda. Irmãos, foi muito, muito difícil para Deus perdoar os nossos pecados. Para nós é graça, mas para Ele custou muito. Então, que realmente os nossos corações sejam a cada dia movidos em gratidão. Muito obrigado, Senhor, por sua maravilhosa graça. O Senhor se compadeceu da minha situação. Então, o Senhor Jesus é misericordioso, Ele se compadece de nós. O Senhor Jesus é gracioso, Ele nos perdoa de todos os nossos pecados. E o nosso Senhor Jesus é poderoso. O nosso Senhor Jesus é poderoso. Ele nos cura e nos restaura.
Irmãos, só o fato de ter perdoado os nossos pecados já é algo muito glorioso, não é verdade? Diante de um Deus santo, perfeito, que é o nosso Deus, qual é a nossa ficha diante dele? Perdoado, lavado pelo sangue do Cordeiro bendito de Deus, o sangue de Jesus. Mas ele apenas não para no perdão. Ele também nos cura, ele também nos restaura. E aí começa a sua graciosa obra de restauração. Ele nos tira do caminho do pecado, onde nós éramos carregados como paralíticos pelo nosso ego, rumo à condenação eterna. Ele nos tira desse caminho, ele nos levanta e nos coloca no seu caminho, para que nós hoje pudéssemos andar em novidade de vida. Ele é o bendito oftalmologista que cura a nossa visão espiritual. Salvos por sua graça, habitados pelo seu Espírito, os nossos olhos espirituais possam ser abertos para a sua realidade. O Senhor Jesus é o bendito otorrinolaringologista. É Ele que abre os nossos ouvidos, olfato e boca, para que nós possamos ouvir a palavra de Deus, proclamar a palavra de Deus, ter discernimento espiritual nos ambientes onde nós nos encontramos. O Senhor Jesus é o bendito fisioterapeuta. É Ele que nos levanta, que nos fortalece e que nos faz andar nos seus caminhos. Bendito seja o Senhor Jesus. Irmãos, o nosso bendito Senhor é o médico dos médicos. Ele é perfeito, ele é minucioso, ele é especialista, ele é pontual, sempre vai chegar na hora e no momento certo. A consulta com ele nunca se atrasa. Então, bendito seja o nosso glorioso Senhor Jesus. Irmãos, então, finalizando, que realmente essas verdades possam sempre ficarem vivas em nosso coração. Perdoe-me a insistência, né? A repetição é estratégia para o aprendizado. O Senhor Jesus é misericordioso. Ele se compadece de nós. O Senhor Jesus é gracioso. Ele perdoa os nossos pecados. O Senhor Jesus é poderoso. Ele nos cura e nos restaura. De criaturas, nós somos restaurados a filhos de Deus. Irmãos, Ele restaura a dignidade com a qual Deus nos criou. E isso é algo glorioso. E o texto termina dizendo que aquelas pessoas, ao virem aquele milagre realmente maravilhoso, os irmãos lembram como o texto termina? Elas ficaram maravilhadas, deram glória a Deus e disseram: nunca vimos coisa assim. Semelhantemente, estamos nós reunidos essa noite, ao redor dessa bendita mesa. Pela graça do Senhor, ex-paralíticos, naquela figura de Mefibosetes, que era coxo, à mesa do rei Davi. Que os nossos olhos espirituais realmente sejam abertos. Que realmente nós fiquemos maravilhados. Que com os nossos lábios possamos glorificar o nosso Deus e Pai. E que também seja a nossa confissão. Jamais vimos, jamais veremos um Senhor tão maravilhoso assim. Amém? Amém. Então que esse Senhor maravilhoso realmente tenha todo o foco, todo o louvor, toda a adoração ao longo desse momento em que nós estamos juntos ao redor da sua mesa. Amém.